E aí, Ricardo, que bom te ver, rapaz. É sempre bom te ver, viu? 1 Reis, capítulo 19. Abre lá, aguenta só um tempinho mais aí. A gente vai ficando mais velho. Aí tem que aumentar a fonte, tem que aumentar um monte de coisa. 1 Reis, capítulo 19. Agora melhorou. E o Ravi, como é que tá aí? Dando trabalho? Não tá dando trabalho nenhum? Que coisa boa, hein? Michel, depois vai lá ver como é que é o esquema. O esquema é o seguinte, é a experiência do primeiro filho já sabe como tem que ter. Então, e tá tudo bem com ele, filha? Tudo jóia, né? Que bom. Tá feliz de eu ter acertado o nome dele também? Eu sempre falo Raí, qualquer outra coisa, menos Ravi, né? Acertei. Mas vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Parece então que quando ele fugiu só tinha uma pessoa com ele, que era esse servo, né? E ele acabou deixando o servo dele lá. Versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Senhor, eu já tive o bastante. Tire a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Somente até aí. Senhor, essa é a tua palavra. É uma palavra tão conhecida, Senhor. Te peço que o Senhor me ajude a transmitir aos teus filhos aquilo que eu entendi que o Senhor plantou no meu coração. Sabemos que a tua palavra, Senhor, ela tem a capacidade tremenda, extraordinária, de penetrar dentro de cada um de nós e atingir o alvo para o qual ela foi destinada de uma forma personalizada, individualizada. Eu te peço que assim seja neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que essa história não é uma história muito comum, até porque eu vim conhecer essa história quando eu li um livro chamado Esgotamento Espiritual. Mas mesmo assim eu quero perguntar para vocês já ouviram uma vez falar sobre a história da rã e do besouro d'água? Não? Eu já contei essa história uma vez aqui, mas já faz muito tempo. Eu quero repetir ela aqui. Conta-se uma história que certa vez um pescador foi, obviamente, pescar, e enquanto ele estava à beira do lugar onde ele estava pescando, ele avistou, numa distância de 40, 50 metros, uma rocha que sobressaía em meio àquele lago. E naquela rocha ele viu que tinha uma rã. E a rã estava parada. Ele passou o dia inteiro ali pescando, pegou alguns peixes, voltou para casa. Como ele foi tão bem sucedido na pescaria, ele decidiu voltar no outro dia também. E quando ele voltou no outro dia, ele se depara com aquela mesma cena. Aquela rã estava naquele mesmo lugar na rocha. Ele falou, bom, de repente ela entrou dentro d'água, e agora é um período que ela sai e ficou do lado de fora. Ele passou o dia inteiro pescando. Ele percebeu que a rã não se movia, não fazia nada. E assim ele terminou a pescaria e foi para casa. No terceiro dia ele voltou a pescar novamente e ele percebeu que a rã estava no mesmo lugar. Nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Só que ele percebeu algo diferente na rã. Ele percebeu que a rã parece que tinha diminuído de tamanho. Ele continuou a pescaria dele. E na medida que no terceiro dia ele foi pescando, ele percebeu que a rã ia diminuindo de tamanho. Foi diminuindo de tamanho. Quando chegou no final do dia, ele olhou, até pegou um binóculo para se certificar e olhou e falou assim, a rã secou. Só havia a pele da rã sobre aquela rocha.
E ele ficou pensando, será que essa rã já estava morta há alguns dias? E eu não percebi, e por conta disso ela foi se deteriorando, e de repente, no terceiro dia que estou vindo agora aqui, ela está morta. E como todo cadáver sem vida, a tendência é sempre ele entrar em estado de decomposição. Mas ele percebeu que no quarto dia que ele foi lá, a rã estava lá, pele e osso esticada, toda sugada, e não tinha vida. E ele achou que negócio estranho. Como dessa vez ele percebeu algumas pessoas que estavam junto com ele, pescando, ele contou a história para alguns pescadores que estavam do lado dele. E os pescadores, até um pouco assustados, ou admirados, melhor dizendo, disse assim, você não conhece, você nunca ouviu falar sobre o besouro d'água? Ele falou, não, nunca ouvi falar sobre o besouro d'água. Isso é muito comum acontecer aqui, principalmente com as rãs. Ele falou, então me fala um pouquinho sobre essa questão do besouro d'água. O besouro d'água, ele é um besouro, obviamente, que fica na água, e uma das presas do besouro d'água é a rã. E o que acontece? O besouro d'água, ele tem um ferrão, que quando ele consegue atingir a sua caça, ele como um predador, consegue atingir a sua caça, ele finca esse ferrão, e esse ferrão, ao ser enfincado na sua caça, ela promove uma certa anestesia e coloca a presa em estado de inércia, ela não consegue se movimentar. E não bastando isso, o besouro d'água ele se alimenta daquilo que existe na sua presa. E o que ele vai fazendo? Ele vai sugando tudo aquilo que existe dentro da sua presa. Tanto é que não é um besouro pequeno, é um besouro grande. Então o que aconteceu? O que você viu, essa cena extraordinária que você viu, nada mais foi do que aquela rã, ela já tinha sido capturada provavelmente há 3 dias atrás, e o besouro d'água, quando capturou a rã, ele consegue anestesiar, ela não consegue se movimentar mais, ele começa a drenar toda a energia, toda a força, e tudo aquilo que está naquela rã, e ela acaba vindo a óbito. É isso que aconteceu. O pescador foi embora e ficou pensando naquilo. Bom, essa história foi contada quando um determinado autor decidiu escrever sobre esgotamento espiritual. É interessante que a rã, mesmo depois de ter sido fisgada pelo besouro d'água, ela sabe disso, mas ela não consegue se movimentar. É como se ela tivesse anestesiada, com vida, mas ela não consegue fazer nada. E o que ela começa a perceber é que a vida dentro dela começa a ir embora. Mas ela não tem autonomia nenhuma, força nenhuma para se livrar do besouro d'água. E o fim dela é a morte. O texto que nós lemos conta uma história muito conhecida por todos nós, se não por todos, a maioria, de um homem admirado, um profeta do Senhor, que num certo momento da sua vida foi desafiado para saber se o Deus que ele servia era verdadeiro ou não, ou se o Deus daqueles homens que desafiaram era o Deus verdadeiro. E o desafio foi lançado, todo mundo conhece, lá no Monte Carmelo, e a história conta que o profeta Elias, ele foi desafiado, e em meio a esse desafio ele foi bem sucedido. E ao ser bem sucedido, ele, juntamente com outras pessoas, logicamente, matou 850 profetas de Baal, e 850 profetas, parte deles era de Baal, parte deles era de Aserá. Só que quando ele realiza essa façanha, é claro que em nome de Deus, uma pessoa notifica a Jezabel o que tinha acontecido com os profetas que serviam ela. Então ela manda um recado para Elias, dizendo assim, olha, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas. Ou seja, ele tinha matado os profetas à espada, ele também era um homem que estava sendo sentenciado à morte. Um homem que desafiou 850 profetas. Um determinado momento da sua vida, ele se sente amedrontado, ele foi pressionado por uma mulher, por causa de uma palavra que ela deu para ele. E a Bíblia diz que ele sentiu medo. E é estranho a gente pensar que um homem desse calibre, dessa força, desse contato com Deus que ele tinha, dessa intimidade com Deus, a ponto dele orar e pedir para que Deus enviasse fogo do céu e consumisse aquele holocausto para, de certa forma, provar que o Deus que ele servia era o Deus verdadeiro. De repente ele sente medo de uma palavra de uma mulher.
talvez, certamente, não era só uma palavra, ela ia enviar pessoas para matar ele ficou com medo. E a história conta que por causa do medo que ele sentiu, ele acabou fugindo. E ao fugir, ele começa a descrever aqui, do versículo 1 até o versículo 4, começa a descrever a fuga dele. Ele sai correndo daquele lugar. Num determinado momento, eu conjecturando aqui, estava lá o servo dele com ele, e falou assim, eu não quero nem você mais do meu lado, segue sua vida. Ele deixa o servo dele, ele entra num deserto e começa a caminhar. E a Bíblia diz que ele caminhou durante o dia todo dentro de um deserto. O que você pode encontrar dentro de um deserto? A probabilidade de você encontrar alguma coisa dentro do deserto, principalmente talvez água, muito difícil. Mas ele começa a caminhar, até que ele chega no lugar que ele encontra uma árvore. A Bíblia diz que era um pé de giesta. Ele senta ali e ele fala assim, Senhor, acaba com a minha vida. Eu fiquei perguntando, como é que um homem que foi tão bem sucedido, de repente ele pede para Deus acabar com a vida dele, porque ele ficou e sentiu-se amedrontado por causa de uma palavra de uma mulher contra ele. E uma das respostas que a gente pode encontrar, meus irmãos, é que Elias entrou num estado de esgotamento, um estado de exaustão. O que é exaustão? Como eu já disse, é um esgotamento de todas as forças. É quando você tenta talvez erguer um copo e não tem mais força para isso. Mas não é somente um esgotamento físico, é um esgotamento que é transmitido também para as suas emoções. Quando você perde a esperança, quando você perde o desejo de continuar realizando aquilo que você estava realizando, quando você, na realidade, não encontra mais forças nem físicas, nem emocionais para dar continuidade à sua caminhada, à sua jornada cristã. Esse estado de exaustão espiritual é um estado extremo de cansaço. Mas você percebe que não é uma noite de sono, 2 noites de sono, 3 noites de sono, uma viagem de 1 semana, onde você pode ir aos melhores hotéis, desfrutar das melhores refeições, você pode passar por tudo isso, mas você percebe que você continua cansado. E não é um cansaço apenas no corpo, é um cansaço que está no corpo, mas é um cansaço que alcança muito mais do que aquilo que nós somos exteriormente, que é esse corpo. É um cansaço talvez da alma. Esse processo de exaustão, esse estado de exaustão, é um estado de que você se sente consumido por completo. É assim que aconteceu com aquela rã. Toda a sua energia foi sendo drenada por aquele besouro d'água, a ponto dela saber que ela estava perdendo a vida, mas não conseguia fazer nada. Às vezes, nós, sem que nós percebamos, nós entramos nesse estado de exaustão. Ou a gente vai caminhando num processo por um estado de exaustão, aonde nós não encontramos mais forças para fazer aquilo que fazemos, para sonhar aquilo que nós gostávamos de sonhar, para realizar aquilo que nós tínhamos dentro do nosso coração, da nossa mente, planos para um dia tornar aquilo realidade. E uma das exaustões que pode acontecer na nossa vida, ela pode ser tão forte que ela pode não só atingir o nosso físico, as nossas emoções, mas ela também pode ter a capacidade de drenar a nossa força espiritual. Não é tirar o Espírito Santo de nós, não é isso. É quando você está tão cansado, que parece que você descarta já suas forças físicas, descarta suas emoções, e a única parte de você que você pensava que não estaria descartado, que é o seu lado espiritual, você começa a perceber que até para as coisas espirituais você não tem mais força. Você se sente totalmente exaurido, totalmente consumido. E por mais que você saiba que aquilo que está acontecendo com você é uma espécie de uma doença, você quer sair disso, mas não consegue. Eu não sei se você já passou por isso. Eu acho que talvez até periodicamente, se não todos, parte de nós passamos por isso. Por um processo de exaustão tão grande, que a gente, quando percebe que a gente está exausto, até no nosso lado espiritual, a gente já se encontra exausto. Não é aquilo que você percebe, eu estou entrando num processo, num estado de exaustão, eu vou fugir daqui. Não, quando você percebe, você já está dentro.
E o desejo é muito grande de você sair desse lugar. Porque a exaustão, quando atinge o nosso lado espiritual, tira às vezes toda a perspectiva da nossa vida. Nós fazemos até algumas coisas que são boas, são certas, mas parece que nós não obtemos o resultado que outrora elas poderiam proporcionar para nós. Eu queria essa noite falar um pouquinho sobre isso. Para que nós gastássemos um tempo pensando sobre essa questão da exaustão ou do esgotamento espiritual. Eu não sei quantos já passaram por um processo que eu já passei, e eu sei que algumas pessoas já passaram também, de depressão. É algo tão impalpável, se é que existe essa palavra, tão imensurável. Você sabe que você não está bem, mas você não sabe explicar o que está acontecendo com você. E quando você vai ao médico e você é submetido a uma bateria de exame, de repente você percebe, ao ser notificado pelo profissional da área da saúde, dizendo assim, olha, fisicamente está tudo bem com você, o seu problema está nas suas emoções. E é claro que a gente sabe que existem as doenças psicossomáticas que começam nas nossas emoções, mas elas podem atingir, num espaço muito curto de tempo, o nosso corpo físico também. Então, aquilo que está refletindo no nosso corpo físico, não tem como origem alguma doença no nosso corpo físico, mas teve origem nas nossas emoções. E esse processo, ou melhor dizendo, esse estado de exaustão espiritual, também acontece algo semelhante. Às vezes a gente vai... Quantas pessoas você já ouviu dizer assim, eu até queria ir para a igreja, mas sabe, eu não tenho mais força. Vou tirar a hora da igreja, eu queria até orar, mas sabe, quando eu vou orar, eu não tenho mais força. Sabe, às vezes eu vejo a necessidade de pegar esse livro, a Bíblia, sentar, ler. Eu até abro o livro, até leio uns 2 versículos, mas parece que vem aquele cansaço, não é sono, mas aquele cansaço desanimador que faz com que eu encoste a Bíblia. Tudo isso já são sinais do que você está, se não num estado, mas entrando num estado de exaustão espiritual. Eu queria compartilhar um pouco para você sobre esses sintomas, para que se de repente for esse o seu caso, primeiro, não desanime, existe uma saída. Sempre há uma saída em Deus. Mas a gente não pode ignorar os sintomas. Você já deve ter ido algumas vezes no médico, ou já deve ter ouvido de pessoas que foram ao médico e recebem de repente uma determinada notícia que não é uma notícia que ela queria receber, mas ela começa às vezes passando por aquele estado que eles chamam de estado de negação. Foi diagnosticado com a doença tal, talvez não tenha cura, ou se tiver cura vai ter que ser submetido a um tratamento doloroso. E o primeiro momento ela quer dizer assim, não, isso não está acontecendo comigo. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não tenho histórico na minha família sobre esse tipo de doença. Não, eu sempre cuidei bem da minha saúde. Não, de que valeu tanto cuidado com o meu corpo, tanto cuidado para não se envolver com isso, com aquilo outro. De repente eu sou diagnosticado com câncer. Não pode ser isso. É o momento da negação. É como um alcoólatra, que ele diz assim, não, eu fiquei bêbado ontem eu perdi, ontem eu ultrapassei os limites, mas foi ontem, sabe, eu não sou um cara assim que bebo e perco as estribeiras, foi ontem que aconteceu. Mas você começa a perceber que essa mesma pessoa, o mesmo fato começa a se repetir com ela. Passa um mês, daqui a pouco você encontra ela caída, não, mas só foi essa vez. É só uma vez por mês que eu passo os limites aqui, é para comemorar, eu recebi o salário, fiquei tão feliz, recebi um salário e meio, fiquei numa felicidade, falei, eu vou gastar metade só com isso aqui. Só que de repente se você começa a perceber também que não é mais de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias você encontra o mesmo fulano, ou o mesmo cicrano, embriagado, caído, trocando as pernas, não querendo fazer o teste do bafômetro. E enquanto aquela pessoa não admitir que na realidade ele se tornou um dependente químico, não poderá iniciar um processo de cura na vida dele. E a mesma coisa acontece com a questão da exaustão espiritual. E eu acredito, pastor, que existem muitas pessoas que estão, se não estão dentro desse estado de exaustão, estão caminhando para esse estado de exaustão. Mas estão vivendo aquele momento, sabe, da negação. Não é isso, não, é impossível. Eu já tenho 30 anos de crente, imagina, não. Mas no fundo é isso que está acontecendo.
Então essa noite eu vim falar para você aqui sobre alguns sinais, olhando para a vida de Elias, daquilo que eu entendi que Deus colocou no meu coração, para que se esse for o seu caso, como eu disse, não desanime, existe uma saída. Teve uma saída para Elias, tem uma saída para você também. Mas é necessário que você reconheça esses sinais, se for esse o seu caso, e que você entenda que você pode, se não estiver dentro, estar próximo de um estado de exaustão. E quando a gente entra nesse estado de exaustão, sabe uma das piores notícias para a gente mesmo? É a gente saber que a gente está lá, que a gente quer sair, mas a gente não consegue. É saber que existe uma saída, mas que muitas vezes você não consegue enxergar essa saída. Então preste bastante atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um remédio para a nossa vida. Ela pode curar qualquer coisa. Seja doença física, emocional, ou no seu espírito, onde for, ela pode fazer isso. Mas a gente precisa reconhecer que a gente não está bem. O primeiro passo é a gente reconhecer que a gente não está bem. É verdade. A gente não achar que aquilo que está acontecendo com a gente é normal. Não, isso acontece com qualquer pessoa. Sim, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas isso não torna isso algo... A gente fala de normal e natural, né? Sabe a diferença de normal e natural? Normal é aquilo que se torna norma. Natural é aquilo que faz parte da nossa natureza. Então, existem coisas que são naturais, porque faz parte da nossa natureza de pecado. Mas não é porque é natural que tem que se tornar normal, ou seja, uma norma na nossa vida. A natureza de pecado se manifesta, a gente sabe que não é algo bom, mas a gente considera algo que é natural, algo normal, porque acontece com todo mundo. Não, não é assim. Então preste bastante atenção no que eu vou dizer para você essa noite. Nós percebemos que entramos em exaustão quando mais fugimos do que enfrentamos os problemas. Esse é um sintoma, esse é um sinal. Eu sei que ninguém gosta de problema. A começar, aqueles que não são fã de matemática. Ninguém gosta de passar por problemas, de enfrentar dificuldades, de momentos sombrios na sua vida, de momentos amargos. Ninguém gosta disso. Mas a realidade é que nós percebemos que quando um problema ele perdura, ele pode estar perdurando talvez por duas razões. Uma, porque nós podemos estar contribuindo para que esse problema perdure. Ou porque esse problema surgiu na nossa vida para a gente enfrentar esse problema, não para fugir dele, mas para encontrar uma solução em Deus. Mas aqueles que estão entrando em estado de exaustão, eles começam mais a fugir de problemas do que enfrentar os problemas. O texto de Reis diz assim: Elias teve medo, porque ele estava diante de um problema agora. Qual que era o problema? Ele tinha sido ameaçado de morte. Ele não queria perder a vida. Então o que ele faz? Elias teve medo, algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. A minha pergunta para você é muito simples. Por que o homem que enfrentou 850 homens, parte desses homens serviam a Jezabel? Por que ele não teve a capacidade de enfrentar uma mulher que tinha o mesmo Deus que havia provado para os outros que ele era o Deus de Elias? Se provou uma vez, pode provar outra vez. Protegeu uma vez, pode proteger outra vez. Qual seria o problema? Mas por alguma razão, ou melhor dizendo, talvez porque Elias estava iniciando na sua vida um processo, ou já estava no estado de exaustão espiritual. Ele começou agora a não enfrentar os problemas, mas fugir dos problemas. Talvez você pode ser uma pessoa, juntamente comigo, que talvez já enfrentou tanto problema na vida, mas tanto problema na vida, que hoje você está fugindo de problema. E quando eu digo fugir de problema, eu sei que a gente diz assim, não, pastor, o negócio é o seguinte, é problema do fulano, eu estou saindo fora, é problema dele. Não, eu estou dizendo aqueles problemas que estão relacionados a você mesmo. Não é você querer ficar resolvendo o problema dos outros. Cada um tem os seus problemas. Se você puder ajudar, tudo bem, mas você não tem obrigação. Mas eu estou dizendo aqueles problemas que estão diretamente ligados a você. Que você diz para você mesmo, olha, já resolvi tanto problema na minha vida, que hoje é o seguinte, não quero mais. Eu vou fugir disso aqui. O máximo que eu puder fugir desse problema, eu vou fugir. Só que vocês já perceberam que toda vez que você foge de um problema, parece que o problema, ele corre mais que você? Ele alcança você?
Porque se tem uma coisa que o problema não cansa, é de correr. A gente cansa de correr dele, mas ele não cansa de correr da gente. Salmo 40, 12. A gente percebe que não é só a gente que tem problema. E aliás, se o salmista não cometeu nenhuma hipérbole, assim eu creio, ele disse que ele tinha problema pra chuchu. Olha só como é que ele descreve os problemas que ele tem. Salmo 40, 12 diz assim: incontáveis, está lá em cima, né? Isso. Incontáveis são os problemas que me cercam. O que é algo incontável? Ele tinha pedido a conta de tantos problemas que ele tinha. Eu espero que esse não seja o seu caso, e nem seja o meu caso. Mas segundo era o caso do salmista, ele está dizendo assim: eu tenho tanto problema na minha vida, mas tanto problema na minha vida, que eu já perdi a conta. Ou talvez você seja alguém, ou esteja vivendo um momento na sua vida, como o do salmista. Tem tanto problema na sua vida, que cerca a sua vida. Olha o que ele diz: as minhas iniquidades me alcançaram, eu já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Tudo bem que a gente pode dizer assim, ou o cara era careca ou ele cometeu uma hipérbole, porque dizer que ele tem problemas, o número de problemas que ele tem é maior do que o número de cabelo, tudo bem que se for o meu não é tão difícil de contar, né? Mas se está nesse momento da sua vida, de exaustão, entrando nesse estado, ou já está nesse estado, eu percebi uma coisa eu quero chegar um dia e poder falar assim, na minha vasta experiência, mas ainda não chegou o momento. Na minha pouca experiência, eu quero dizer para você, só existe uma forma de você, quando os problemas vierem sobre a sua vida, de você poder acalmar a sua alma. Salmo 62, 1 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Quando ele está falando de salvação, ele não está falando dessa salvação de você ter fé em Cristo Jesus e ser salvo para que você passe a eternidade do céu. Ele fala assim, é nele que está a solução do meu problema. É só ele que pode resolver isso aqui. Já repararam que existem problemas na vida que a gente nunca consegue resolver? E que parece que a gente diz assim, ó, Senhor, isso aqui, tudo aquilo que eu podia e sabia fazer, eu fiz, não consegui resolver nunca. Eu vou colocar em tuas mãos. É nesse momento que ou a nossa alma acalma, ou os problemas são resolvidos. Mas a gente precisa aprender a descansar em Deus. Quando a gente descansa em Deus, isso não significa que o problema vai desaparecer. Ou que talvez, num primeiro momento, toda aquela dor que você sente, reflexo desse problema, também vai desaparecer. Mas vai existir uma paz interior, sabendo que as coisas exteriores não mudaram, mas o que mudou foi você. Eu vi uma definição de oração de um pastor, achei interessante, não acho que se resume somente a isso, mas achei interessante. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Eu sei que existem situações em que determinadas pessoas oraram e Deus mudou sentenças. Mas existiram situações em que as pessoas oraram e que nada aconteceu. Deus manteve a decisão dele, ou talvez a consequência daquilo que ele fez, ele não impediu que aquilo viesse a acontecer. Mas algo dentro das pessoas começaram a mudar. Falaram assim, olha, eu vou descansar em Deus, Deus sabe de todas as coisas. Se você está vivendo um momento na sua vida de exaustão, está fugindo mais do que enfrentando o problema, ele mexe para lá, mexe para cá, ela vira para lá, vira para cá. Você acha que ele está ali? Essa mulher vai me derrubar, essa mulher vai me derrubar, essa mulher vai deixar cair. Mãe, pai, fica atento, essa mulher vai me deixar cair. Você acha que ele está preocupado com isso? Está nada. Está ali, ó. Ele vira de um lado, vira do outro, ele está dizendo assim, você que se vira. Eu não vou me virar, eu vou me virar do jeito que eu quero. Você se vira para me segurar. Porque ele está descansando. O papel dele ali é descansar. A hora que começar a chorar, você acha que ele vai estar preocupado? Ai, será que no peito da minha mãe tem leite? Ah, se não tem leite, será que minha mãe já comprou leite? Ah, não é problema deles. É problema meu, eu vou descansar. Eu só vou fazer uma coisa. Vou chorar. A hora que eu chorar, eu vou falar, já sabe o que eu quero. Está descansando. Quando ele sentir dor,
Você acha que ele vai ficar preocupado? Ai, será que meu pai tem convênio? Será que eu vou para o SUS? Será que eu não vou para o SUS? Ai, será que minha mãe vai querer levantar agora? Meu pai vai querer levantar? Está no meio da noite, são 3 horas da manhã. Você acha que ele está preocupado? Ele vai chorar e você vai levantar. Ele vai descansar e falar assim, minha mãe está aqui, meu pai está aqui. Assim é com o Senhor, meus irmãos. Quando os problemas vierem, descanse em Deus. Mas esse é um sinal de que você talvez esteja em exaustão espiritual. Você está fugindo mais dos problemas do que enfrentando. Um outro sinal, a gente percebe que nós estamos entrando em exaustão quando a gente mais se isola do que busca companhia. Foi o caso de Elias. Elias, capítulo 19, versículo 3, diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Ele diz assim, quando chegou a Beceba de Judá, deixou o servo dele. O cara já estava vivendo um momento de pressão muito grande. Mas ele tinha com quem talvez desabafar, o servo dele. Mas num dado momento ele está tão desesperado, tão amargurado, que ele fala assim, eu não quero ninguém perto de mim. Inclusive aquele que me serve. Eu não quero ninguém, ele deixa o servo dele e vai embora. Ele se isola. E esse é um outro sintoma de quem está entrando em exaustão espiritual. Busca isolamento. Busca ficar sempre sozinho. Por quê? Ele sabe que as pessoas que cercam ele, ao olhar para ele, vai falar assim, o que está acontecendo com você? Estou vendo você diferente, né, Mara? Estou vendo você diferente, Mauro. O que está acontecendo? O Mauro está lá num canto, o Mauro está lá no outro. Há tempos atrás, minha filha Michele perguntou, pai, o que está acontecendo? Você está diferente. Eu falei, o quê? Mais feio, mais bonito? O que está acontecendo? Não é isso não. O senhor sempre será meu Clark Kent, mas é que na realidade eu estou vendo isso meio triste. Isso meio quieto num canto. Então a pessoa que está entrando em estado de exaustão, ele fala assim, se eu ficar no meio das pessoas, as pessoas vão perceber que tem alguma coisa de errado comigo. Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar quietinho no meu canto. Vou ficar lá quietinho. Não estou atrapalhando elas, e nem elas vão ficar me atrapalhando e perguntando o que eu tenho, porque nem eu sei o que eu tenho. Eu sei que às vezes existe uma dor, uma amargura, uma tristeza muito grande, mas eu não sei porque que isso está dentro de mim. Então, se eles ficarem me perguntando, todo mundo me perguntando, eu não saberia, eu também não vou saber responder. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar quietinho, dentro do meu quarto, dentro do meu carro, dentro do meu apartamento, dentro de qualquer lugar, mas eu vou ficar sozinho. Elias falou assim, eu vou ficar sozinho, nem meu servo eu quero. Talvez esse pode ser a sua situação. Você tem buscado isolar-se das pessoas. O ser humano não foi feito para viver sozinho, né, William? Não foi feito. Mesmo que você decida nunca casar na sua vida, mas você pode ver, você nunca vai viver sozinho. Você pode ser uma pessoa que pode ter um círculo de amizade até menor do que outras pessoas, mas sempre tem alguém. Porque o ser humano não foi feito para viver sozinho. Por isso que é muito importante na igreja a socialização. Não é você vir para o culto, mas você conhecer as pessoas que estão vindo para o culto e que cultuam o mesmo Deus que você cultua. Não é vir para o culto, sair do culto e ir para casa. É se socializar também. Porque a socialização faz com que a gente venha banir da nossa vida o quê? O isolamento. Quando a gente se dessocializa das pessoas, a gente acaba entrando nesse isolamento. E esse isolamento é um sintoma de exaustão espiritual. Eclesiastes 4,12 fala assim para a gente, ó. Um homem sozinho, com certeza ele pode ser vencido. Mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É muito comum usar esse versículo aqui no relacionamento marido e mulher, num casamento. Quando uma das partes está buscando isolamento. Mas a questão é que isso não se refere apenas às pessoas que vivem de uma forma conjugal, marido e mulher. Isso se refere a relacionamento mesmo, pessoas que se acostumaram por causa da exaustão que estão vivendo, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, elas buscam isolamento. E o texto está afirmando, quando você busca esse isolamento, você pode ser facilmente o quê? Vencido, derrotado. Muitas pessoas são derrotadas ou fracassaram em meio à jornada, não é porque não tinha possibilidade delas vencerem, mas é porque elas se isolaram. Elas entenderam que, ou elas entendiam que elas poderiam vencer aquele momento sozinhas, sem ajuda de ninguém, ou ela disse assim, eu não quero envolver ninguém nesse problema. Se tiver que alguém cair, que eu caia sozinho.
mas necessariamente você não precisa cair. Talvez o que você precisa é de uma pessoa do seu lado, para evitar o quê? A sua queda. E às vezes a desculpa é essa, não, mas é que eu não queria envolver você nesse problema. Aí tem outras coisas que a gente poderia considerar. Mas vamos deixar por enquanto isso assim. Você está sendo alguém ou agindo de uma forma que busca isolamento? Não, pastor, eu estou no meu trabalho. O seu trabalho você é obrigado a estar lá. Mas quando você sai do seu trabalho, você procura ver uma vida isolada, sozinha? Isso não é bom. Sabe por que não é bom? Sabe quem chegou a essa conclusão? Nada mais, nada menos do que Deus. Gênesis 2,18 diz assim: então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. A gente não sabe tudo que passou na mente de Deus quando ele disse isso, mas ele chegou à conclusão. Todo mundo tem seu parzinho. Não é bom que o homem fique só. Eu pergunto para você, o homem estava só? Não estava. O que mais tinha era bicho. Então, sozinho ele não estava. Mas o que Deus estava dizendo? Não, esse relacionamento social é necessário que haja um homem. Então, por mais que ele esteja cercado de animais, os animais não devoram ele está botando nome nos animais, está se divertindo com isso, quer comer banana, come banana, quer comer maçã, come maçã, quer deitar na cama, deita na cama, não tem que bater cartão, está tudo muito certo. Mas Deus começa a perceber, se posso assim dizer, né? Embora ele é onisciente, começa a perceber e fala assim, peraí, esse cara está sozinho. E esse negócio de ficar sozinho, se isolar, não é bom. Que é o seguinte, dar nome a bicho, ver os bichos, é tudo muito bonito, mas chega uma hora que você cansa. Você não vai aguentar um bicho lambendo você toda hora, né? Ou um bicho soltando pum toda hora em cima de você, ou qualquer outra coisa, não dá. É legal o bicho, eu tenho um cachorro em casa, é bacana isso, ele lambe e pula, o cachorro lá em casa parece um canguru, o que o outro não pulava, que era pequenininho, esse aqui pula, vai lá em cima, e a gente se diverte, mas chega a hora que você cansa, né? Vai para sua casa que eu vou para mim e acabou. Eu não sei se você pode estar passando por um momento de isolamento. Mas se estiver passando, o meu conselho para você é o mesmo que Deus disse. Não é bom que você esteja só. Procure alguém para conversar. Nem que for para tomar um café da tarde ou um café da noite, né, Michele? Não tem problema. Abre o seu coração. Não é para qualquer pessoa, não. Existem aproveitadores e aproveitadoras. Não é para qualquer um, não. Mas ore a Deus, encontre uma pessoa certa, que você possa abrir seu coração. Talvez, ao encontrar essa pessoa certa, e ao abrir o coração, você sai desse estado de isolamento, que pode estar te levando, se é que já não te levou, para esse estado de exaustão espiritual. Terceiro, a gente percebe que está entrando em estado de exaustão quando mais sem rumo do que com rumo nós ficamos. Já sentiu sem rumo na vida? Talvez momentos, por exemplo, de perdas. Eu estava vendo uma postagem a respeito do luto. Eu vejo algumas postagens a respeito do luto. Ele vai descrevendo que o luto não é fácil ser vencido. Ele precisa ser vivenciado, mas não é fácil ser vencido. No primeiro momento você chora, desesperado. No segundo momento você vê que não vai reverter aquilo ali. Num terceiro momento, e eu estou falando como pastor, não como um terapeuta, tá? Num terceiro momento, a pastora poderia falar melhor aqui. Num terceiro momento, você começa a perceber que aquela dor aumentou. Ela não diminuiu. E vão surgir no momento da sua vida que você percebe que fala assim, vocês passaram tanto tempo. E parece que faz tão pouco tempo que eu perdi A, B ou C. E a gente fica sem rumo, não sabe o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida agora sem o meu marido? Sem a minha esposa? Sem o meu filho? Sem minha mãe? Sem o meu pai? O que eu vou fazer da minha vida sem o pastor da minha igreja agora? Você vai seguir sua vida com Cristo. É isso que você vai fazer. Mas a gente percebe que a gente está entrando em exaustão quando a gente se encontra na vida mais sem rumo, sem saber o que fazer. Fica perdido.
Olha o que aconteceu com Elias, 19:4 diz assim, ele entrou no deserto e ficou caminhando um dia. Vamos imaginar que esse cara, a Bíblia não dá detalhes, pormenores de horário, mas vamos imaginar que esse cara aí por volta de umas 10 horas, ou 9 horas, ele recebe a notícia que ele foi sentenciado à morte. E ele sai dali. Tomando por base que o dia do judeu termina às 6 horas da tarde, ele caminhou das 9 até às 6. A Bíblia não fala se ele fez parada, nada, ele só caminhou. Caminhar das 9 às 6, ele caminhou quantas horas? Os matemáticos presentes aí. Das 9 às 6, se fosse das 9 às 9 seria 12, né? Menos 3, 9 horas. Ele caminhou 9 horas, sem saber para onde estava indo. Sem rumo, sem direção. Ele só queria o quê? Fugir. E quando a gente está fugindo, a gente não está preocupado que rumo que a gente está caminhando. A gente só quer estar distante do lugar em que a gente estava, aonde a gente foi ameaçado. A gente quer fugir, quer ficar distante. Eu me lembro quando eu aprontava. Eu não fui um cara muito de aprontar, né? Comparado com esse aqui, eu, criado pela mesma mãe, eu não fui um cara muito de aprontar, mas eu aprontei. Eu me lembro uma vez que eu taquei uma pedra e quebrei a janela da dona... Como é que chama lá, Tênia? Como é que era que meu pai errava o nome mesmo? Da dona Dirce. Eu quebrei a janela da dona Dirce. E a dona Dirce não deixava por menos. Eu vou contar para sua mãe. Eu falei, esse é o problema. Peguei a janela e dá um jeito de trocar o vidro, né? Agora contar para minha mãe, esse era o problema. E ela contou. Eu saí aquele dia andando, eu fui lá no campo de futebol, entrei dentro daquele lugar que estava tendo ainda um trabalho de saneamento, aqueles tubos, ainda não corre esgoto, eu entrei daquele tubo, fui embora, fui andando. Eu ficava pensando, para onde que eu vou, para onde que eu posso esconder da minha mãe? Quando eu percebi que eu tinha que voltar para casa. E que eu não ia escapar da minha mãe. Minha mãe não perdoava. Só depois que ela batia, ela perdoava. Agora você está perdoado. Mas bem surrado. E eu saí caminhando com medo. Mas eu percebi que eu tinha que voltar. Às vezes a gente vai caminhando na nossa vida, e a gente percebe que a gente só está caminhando por caminhar. Onde você está indo? Não sei. Qual o seu plano daqui para frente? O que você vai fazer agora? Não sei. O que você está sentindo? Nem eu sei. Posso te ajudar? Não sei o que você pode me ajudar. Você quer que eu faça alguma coisa por você? Não sei, o que você pode fazer? A gente não sabe, está perdido, Camila, sem rumo, sem direção. Assim estava Elias. E assim às vezes se encontra alguns de nós. Caminhando, você não está parado, mas você não sabe para onde você está indo. Sem rumo, sem direção, não sabe onde quer chegar. E pior de tudo, está sozinho. Tem uma história de uma mulher na Bíblia, em Marcos 5:26, que diz assim: ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Eu acredito que essa mulher, num dado momento, quando ela procura Jesus, ela já estava sem rumo na vida dela. Porque parece, segundo a narrativa bíblica, que era uma mulher que, aparentemente, ela teve condições de investir para fazer um tratamento do problema que ela tinha. Mas a Bíblia diz que ela investiu tudo que ela tinha, nunca resolveu. Os médicos nunca resolveram. Muito pelo contrário, só piorou a situação dela. Ela está totalmente perdida, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. Mas num determinado momento ela encontra-se com Jesus. E a solução do seu problema estava em Cristo. Cristo deu um novo rumo para a sua vida. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que por mais que você esteja caminhando sem rumo, estou caminhando, pastor, mas não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda. Eu quero que você saiba que existe um ser chamado Jesus Cristo, que Ele é capaz de dar um novo rumo à sua vida. De fazer com que você que está perdido, e que já foi achado por Ele uma vez, mas que se perdeu novamente, Ele pode te trazer de volta para os braços dEle. E essa vida que perdeu todo o significado, todo o sentido, e que você não tem mais rumo, Ele pode dar um novo significado, um novo sentido, e um novo rumo para a sua vida também. Salmo 37, 23, dá um conselho que acalma no Salmo. Ele diz assim: o Senhor firma os passos
de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Só firmar os seus passos com o Senhor. E o Senhor, ao olhar que você está caminhando com Ele, Ele vai firmar os seus passos. Quando Ele olhar para a sua conduta, Ele vai falar assim, ó, ele está perdido, ele está sem rumo. Mas a conduta dele tem sido uma conduta que tem alegrado o meu coração, ele tem se esforçado. Então sabe uma coisa? Eu vou firmar os passos dele, eu vou dar um novo rumo para a vida dele. Ele está perdido, mas comigo ele já foi achado. Quero que você saiba que se você está se sentindo assim, pode ser que você esteja num processo ou num estado de exaustão espiritual, mas que nem tudo está perdido. Se você levar uma vida que agrade a Deus, o Senhor vai firmar os seus passos e vai trazer um novo rumo para a sua vida. E por último, eu encerro por aqui. Nós percebemos que nós entramos nesse estado de exaustão espiritual quando mais desanimados do que animados nós estamos. Uma das palavras mais comuns de ouvir quando eu estou aconselhando alguém e que essa pessoa deixou de frequentar os cultos, não só de frequentar os cultos, quando a gente vai conversando, a gente percebe que há muito tempo ela não consegue mais orar, ler a palavra de Deus, ter uma vida de relacionamento com Deus. Você começa a perceber que uma palavra comum entre todas essas pessoas é a mesma. Pastor, para resumir, eu quero confessar, eu estou desanimado. Eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força. Eu sei que eu tenho que levantar, que eu tenho que caminhar, mas eu não tenho mais forças para isso. Elias também estava vivendo esse momento. Olha o que ele diz aqui em 1 Reis 19:4. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia um pé de giesta, ou uma giesta. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Ele não podia orar e falar, Senhor, renova as minhas forças. Mas ele estava tão desanimado, mas tão desanimado, que ele dizia, Senhor, já tive o bastante. Eu quero morrer. Tira a minha vida, eu não sou melhor dos que os meus antepassados. A oração de Elias foi o seguinte, não para renovar o ânimo, mas para tirar a vida dele. Veja o estado de desânimo que esse homem se encontrava. Não era um desânimo qualquer. Não é aquele desânimo que você fala assim, hoje eu acordei desanimado, não vou fazer nada. Mas no outro dia você levanta, você fala, agora hoje eu vou acabar com tudo. Que eu vou virar essa casa de ponta cabeça, vou arrumar, vou lavar a roupa, vou cozinhar o feijão, vou fazer isso, vou trocar o sapato, e daqui eu já vou até não sei aonde, depois eu vou levar a mala lá para o aeroporto, já vou despachar a mala. Vou despachar, aí já vou voltar para casa, já vou arrumar tudo aquilo e vai ficar tudo certo. É aquele desânimo bobeirinho que passa, né? O problema é aquele que você acorda todo dia do mesmo jeito. E olha que interessante, olha só o que diz o salmista aqui em 79:8. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro, a tua misericórdia. Olha o que ele diz agora. Pois estamos totalmente desanimados. Ó, já é ruim estar desanimado. Agora você está totalmente desanimado, é pior. Ele está dizendo assim, ó, não tem nada que me arranque desse lugar onde eu estou aqui. O desânimo é tão grande que eu já fui vencido por ele, já fui nocauteado por ele. Eu me encontro num lugar onde nem sei se há esperança para mim. Mas é interessante que esse homem que passou por isso, que orou a Deus pedindo a morte, é o mesmo homem que Deus levantou. E eu pergunto para você, se ele levantou Elias, ele não pode levantar você? Olha o que diz, eu finalizo com esse texto de Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu diria para você, essa questão que você está vivendo aí, é só uma questão de esperar no Senhor. Ele diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. É esperar em Deus. Lembra que lá no primeiro momento, é você descansar em Deus? Descanse, enquanto descansa, espera. É isso que vai renovar as nossas forças. Eu já passei por alguns momentos. E confesso que nesses últimos tempos, que eu tive que enfrentar esse problema aqui que todos viram da minha coluna, que acabou migrando para a minha perna, o nervo ciático. Tinha dia que eu falava, meu Deus do céu,
Eu não aguento mais ficar sentado, mas eu também não aguentava ficar em pé. Aí eu ficava em pé, eu não aguentava ficar em pé, eu voltava a ficar sentado. Eu voltava a ficar sentado, não aguentava mais ficar sentado. E aquilo foi me agoniando. Cheguei a conversar em casa, falei para minha esposa, falei para ela, falei assim, eu estou ficando constrangido, se eu não bastasse em casa sentado, em casa todo mundo tem que me aguentar, mas ir na igreja, eu ficar sentado. Aí a Renata até falou, calma pastor, mas isso aí é um tempo, né, e todo mundo entende. Eu sei, mas eu estava agoniado dentro de mim. E confesso para vocês que eu fiquei bem desanimado. Bem desanimado. Às vezes, os meus filhos convidavam, vamos sair. Eu falei, não vou sair, tem que andar. E às vezes tinha que andar, né? Eles queriam levar eu para sair, para divertir. Vamos lá, a gente estaciona no estacionamento. Eu já pensava assim, meu Deus, vai colocar no estacionamento. E onde que a gente vai? A gente vai lá comer a esfirra. Aí eu já olhava para o lugar e falei, meu Deus, vou ter que caminhar lá de cima até lá embaixo. Falei, não vou não. Aí de tantos eles insistirem, eu acabava indo. Mas o que acontecia? Eu ia, andava um pouquinho, eu falava, para. Aí eles paravam, ficavam esperando. Aí eu sentava. Aí daqui a pouco, vamos, dá para ir? Não, se não der, espera. Não, vamos lá. Aí eu caminhava, não estava dando para ir ainda. Mas doendo, falei, eu não posso parar, eu não vou parar. Meu Deus, vou parar os vagões todos. Não. Aí eu caminhava, mas daqui a pouco eu não conseguia resistir, parava outra vez. Aí eu falava assim, meu Deus, eu queria ir embora. Eu queria ficar dentro da minha casa. Eu queria ficar sentado. Não queria ficar sentado, eu queria ficar de pé. Não, em pé não dá. Aí eu ficava desanimado. A gente vai entrando num estado de exaustão espiritual, a gente não vai percebendo. E o desânimo acentuado é um sinal de que você está ficando exausto espiritualmente. O desânimo acentuado. Mas a nossa esperança está de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O Senhor não prometeu que nós não seríamos ou não passaríamos por um momento de desânimo. Mas Ele prometeu isso. Se você esperar no Senhor, as suas forças serão renovadas. Se você descansar no Senhor, os problemas vão ser resolvidos. Mas existe um momento que eu já percebi, meu irmão, não adianta você fazer nada. Sabe, André? Chega um momento que você fala assim, não adianta você fazer nada. Que quanto mais você faz, piora, Luz. Quanto mais faz, piora. Tem hora que você tem que entender, parece que é ruim, mas tem hora que você tem que entender, tem que ficar aqui. Eu me lembro de uma vez que eu estava com essa dor, aí às vezes a Renata, como é que tá, pastor? Como é que tá? Eu falei assim, né? O que você fez hoje? Eu não queria falar para ela, mas ela apertava e eu falava, fiz isso. Então, aí chegou um momento que ela falou assim, o único jeito vai ser internar. E que às vezes, por que você acha que as pessoas são internadas? Porque está dizendo para ela assim, você não pode fazer nada, você tem que ficar aqui, parada, deitado ou sentado. Não pode fazer, mas não posso pegar uma vassoura, não posso. Não pode, você tem que ficar aqui, E isso é ruim para a gente. É ruim. Eu termino essa mensagem perguntando para você, você está exausto? Muito cansado? Está esgotado? É um esgotamento espiritual. Você está sentindo como aquela rã. Um besouro d'água cravou em você e está sugando as suas energias todinha. Você percebe que você tinha que fugir, mas não consegue, porque ele já cravou a sua presa, já cravou o seu tentáculo em você e você não consegue escapar. Você está adormecido. E as suas energias estão sendo sugadas. Você está mais fugindo do que enfrentando o problema? Descansa em Deus. Talvez é isso que Deus te trouxe a esse lugar, para isso. Você está fugindo de problema? É porque você não tem mais força para enfrentar. Então você tem que agora descansar em Deus, para que Ele possa renovar suas forças. Você está exausto, está mais se isolando do que buscando companhia? Busque uma boa companhia então. Não precisa ser muitas companhias. Basta ser uma, mas ser uma boa companhia. Não se isole. Está mais sem rumo do que com rumo vivendo? Mantenha uma conduta que agrade a Deus, Ele vai firmar os seus passos, vai dar um novo rumo à sua vida. Você anda mais desanimado do que animado? É hora de você esperar no Senhor, porque só Ele pode renovar as suas forças. Não é medicina, não é uma palavra motivacional, não é nada. É só o Senhor que pode fazer isso por você. Vamos ficar em pé? Posso fazer uma confissão aqui? Vocês prometem que vocês não vão sair contando para todo mundo? Desliga a live aí. Brincadeira, pode deixar aí. Eu tenho me sentido assim. Tem hora que eu tenho me sentido assim.
eu estou saindo desse problema. Ainda sinto dores, incomoda bastante, mas estou saindo desse problema. Mas confesso para vocês que nesse processo, tem hora que eu me senti desse jeito, sabe? Assim, meio exausto, sem ter de onde mais tirar força. E foi acontecendo comigo, aquilo que eu estou falando para você. Estava fugindo de problema, não enfrentando, buscando mais o isolamento, ficando no meu canto quieto, sem conversar com ninguém, silenciando. Tem hora que eu olhava e falava, Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu queria encontrar nas palavras de Pedro esperança para mim, mas não encontrava. Para onde irei, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não é questão de salvação, era uma questão que eu estava assim, não sabia para onde caminhar. E que muitas vezes eu me sentia como Elias, entrando dentro do deserto assim, sabe, meu irmão? Entrando dentro do deserto só caminhando assim, caminhando. Só para as pessoas falarem, ele está caminhando, ele não está parado. Mas para ir para onde? Não estou no deserto, estou andando. E que muitas vezes eu me senti desanimado. Mas muito desanimado. Mas eu vim só dizer para você que isso vai passar. Se você está vivendo isso, como eu também vivi, e estou saindo disso, o Senhor é poderoso para tirar você, poderoso para me tirar e tirar cada um de nós. Porque existem coisas que somente o Senhor pode fazer. Amém? Vamos cantar essa canção aqui? Você coloca aí uma coisinha na minha voz, por favor? Não é momento de você se vingar de mim agora, tá? É o Gu, é verdade, é o Gu. Capricha aí, tá? Vamos cantar essa canção, meus irmãos? Diz assim, ó. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Talvez você esteja vivendo este momento. Está pensando em desistir, pensando em parar, está desanimado. Não é desistir do Senhor, largar Deus, não é nada disso. É que a caminhada cristã, ela não é fácil, né? Ela não é fácil. Não é fácil para ninguém. Aliás, a Bíblia diz assim, que todos aqueles que desejam viver piedosamente padecerão perseguições. Se você tomar essa decisão de viver para Cristo, vai passar por isso. Mas a questão é não desanimar, continuar com o Senhor, não entrar nesse estado de exaustão que traz muito cansaço, muito sofrimento, principalmente para a alma da gente. Mas confiar em Deus, saber que o Senhor pode renovar as nossas forças, pode reescrever a nossa história, pode colocar em nós um novo ânimo, um novo começo. Nem tudo está terminado. E mesmo que tiver terminado e terminou de uma forma trágica, nós conhecemos o Deus que ressuscitou o morto. Eu acho que não existe coisa pior do que você deparar com um quadro de morte, né? Porque o quadro de morte, ele diz pra gente assim, ó, acabou. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Por melhor que você seja um profissional, ou por mais que você creia, muitas vezes a tua fé ainda não é o suficiente para reverter aquele quadro. Acabou!
mas Deus pode fazer isso. Eu gostaria que você essa noite fosse com isso dentro do seu coração, na sua mente. Se você está nesse estado de exaustão, descanse em Deus. Busque uma boa companhia para você compartilhar as suas dores. Isso ajuda muito. Mantenha uma conduta que agrade a Deus, Ele vai firmar os seus passos. E é claro, saiba que se você esperar no Senhor, Ele pode renovar as suas forças. Vamos cantar só mais um pedacinho para a gente terminar essa música? Eu te levanto. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Pai, esta foi a palavra que eu entendi que o Senhor plantou no meu coração para compartilhar com esses teus filhos amados aqui essa noite. O teu Espírito, Senhor, que tem a capacidade de assentar cada palavra em cada coração, seja esse Espírito que está nela, Senhor, que feche um livro dentro dela com essas palavras e que fique guardado. E que nos momentos difíceis que todos nós enfrentamos, que nós possamos, Senhor, lembrar desta palavra, sabendo que mesmo exaustos, o Senhor é aquele que nos levanta, que nos fortalece, porque nós somos filhos, Senhor. E não é porque merecemos, é porque o Senhor é Pai e nos trata como filhos. Que esta palavra fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Vão na paz de Cristo. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não te